Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Tá tudo bem por aqui? Sala cheia. 19 pessoinhas lindas. Deixa eu olhar direito, peraí. Pessoal chegando, ó. Pessoal entrando. Isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, galera, então vamos lá, vamos começar. Vamos começar, deixa eu trocar uma ideia com vocês agora. Aquela ideia. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Ah, apareci bonitão agora. Pessoal, todo mundo me ouvindo? Tudo tranquilo? Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Temos uma prova objetiva para poder fazer aí logo, logo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Galera, já toma nota aí, então, que eu vou passar aqui para vocês já, né? E que é que nós vamos trabalhar em cima dessa prova objetiva, tá? O segundo ano vai ter, né, na minha matéria, que é gramática, na minha disciplina, vocês vão ter 5 questões, tá? 5 questões. Já toma nota aí. Eu estou anotando aqui também para depois não falar que eu não, né? Acho que não rola isso aqui, não. 5 questões sobre caderno 10. É isso mesmo? É. Sobre caderno 10, capítulo 1, tá? Cinco questões objetivas sobre o caderno 10, capítulo 1. O que eu tenho lá no caderno 10, capítulo 1? Alguém sabe? Não, professor. Sim, professor, eu sei. Alguém sabe, gente? Caderno 10, capítulo 1, fala sobre numeral e advérbio, tá? Numeral e advérbio. Então, eu selecionei esses dois conteúdos para vocês, para poder colocar na prova objetiva. Numeral e o advérbio, tá? Vamos aqui, ó. Então, olha só. Prova objetiva. Então, certo? Vai ser caderno 10, capítulo 1. Numeral e adjetivo. Tá doido. Numeral e advérbio. Certo, galera? Então, assim, bem tranquilo, tá? Bem tranquilinho para vocês. Serão 5 questõezinhas objetivas. Vou tentar contextualizar essas questões para vocês aí, né? Vocês vão perceber que na prova eu tentei colocar da melhor forma, com tirinhas, com, sabe? Né? Bem contextualizado para vocês, para poder ficar fácil a interpretação, para ficar tranquilo. Mas nada que seja também aquela coisa de grátis, né? Porque a gente estudou. A gente viu conteúdo sobre advérbio, a gente viu conteúdo sobre, né, o numeral lá. Então, acho que dá para a gente poder fazer uma prova legal a respeito dessa situação aí. Tranquilo? Beleza? Bom, então vamos seguir. Sigamos. A gente, na última aula nossa, deixa eu ver aqui como que foi. Planeta. Foi quinta-feira da semana passada, dia 24/9.
Segundo ano, caderno 10, capítulo 2, texto e contexto. Eu falei com vocês sobre texto e contexto, né? E aí, então, paramos no slide 6, tá certo? Né? Paramos no slide 6, então tá fácil aqui, é só organizar aqui. Deixa-me arrumar. Área de trabalho. E planeta segundo ano, caderno 10, capítulo 2. Slide 6. I'd like to be under the sea, in octopus's garden, in the shade. Galera, aqui a discussão é o seguinte, presta bem atenção, né? Qual que é a ideia do contexto? Contexto é o lugar, é o momento, são as influências. Eu falei para vocês a respeito dessa situação já, a gente já discutiu a respeito, né? Eu falei para vocês que contexto é o lugar, são as influências, essa coisa toda. Então, eu gostaria que vocês considerassem tudo isso. Estou desligando o WhatsApp aqui para não atrapalhar a minha voz quando ele apitar. Então, gostaria que vocês considerassem tudo isso para poder interpretar, né, um texto. Texto a gente já conversou, não precisa ser só com palavras. Ele pode ser o quê? Pode ser um texto visual, sim ou não? Então, a gente precisa se organizar aí, tá? A gente precisa se organizar aí com relação a essa questão para poder fazer uma boa interpretação. A gente precisa considerar essas três situações: quem produziu o texto, onde foi produzido e quando foi produzido, né? Para poder saber. Aí dá uma olhada nisso, ó. Todos nós somos capazes de observar a realidade por nossa volta e questionar e criticar, expandir aquilo que vemos e ouvimos. Todas essas observações e seus desdobramentos podem ser muito úteis na hora de lermos e compreendermos um texto, já que ele estará inserido em um contexto cujo conhecimento prévio pode tornar os efeitos de sentido mais claros e ricos, né? Agora mesmo estava na internet, né? Dando uma zapeada aqui, vendo o que estava acontecendo, dando uma atualizada, recebendo as broncas e tudo mais. E aí, vi, né, um postzinho assim, né? Tava lá a Magali, né? De praxe com o quê? Com a taia de melancia dela, né? A taia de melancia dela, né? E ela falando assim: Dória, toda vez que eu te vejo, né? Toda vez que eu olho para minha melancia, eu lembro de você. Mas por quê? Semente demais. Então presta atenção nisso. Olha o trocadilho que foi colocado na situação aí, né? E a interpretação que foi feita a respeito do quê? Né? Da fruta que tem muita semente, substantivo, né? E a questão do político que mente muito, certo? Então, eu quero que vocês entendam isso, que algumas interpretações, né, são possíveis a partir disso aí. E aí o que acontece? Se esse negócio viraliza, né, todo mundo que quer falar que a pessoa mente vai usar a Magali agora, manda a Magali para a pessoa e pronto, acabou, você entendeu? Criou-se um novo meme. O meme é criado a partir dessa situação, um contexto, né, que traz uma determinada explicação para que a gente possa, então, entender dessa forma. Ficou claro isso para vocês? E aí, olha só, dá uma olhada nessa imagem. O que a gente tem aqui nessa imagem? Pessoal, tá tudo coloridinho. Não sei se é Tarsila do Amaral ou se é Romero Brito. Ó, muito bom, Emily. Torre Eiffel. Parece pelo menos, né? Ou então uma... Como é que fala? Que negócio que puxa petróleo? Eu esqueci o nome. Pode ser também, né? Pelo menos parece. Uhum. Vamos ver então? Próximo slide. Não é necessário ter ido a Paris, onde fica a Torre Eiffel, para saber a mistura proposta por Tarsila do Amaral para colocar um dos símbolos da Europa rodeado por pessoas que brincam o carnaval, festa tipicamente brasileira. Então, olha isso. Carnaval e Torre Eiffel. Olha que louco, velho.
né? E é a Torre Eiffel mesmo, tá? Então, quer dizer, ela fez uma, né, ela fez uma mistura entre carnaval e Torre Eiffel. Olha isso, tá? Olha isso. Não, não vou querer isso não, irmão. Propaganda direcionada. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer outra situação, outra interpretação como essa. Olha isso, gente. Agora, o que está sendo apresentado para vocês aí é um infográfico. O que é um infográfico? O infográfico, ele é um texto informacional, certo? Ele traz informações, mas ele vai mesclar essas informações com imagens que têm a ver com a informação que ele está trazendo. Então, quer dizer, ele torna-se mais interessante, ok? Né? Então, dá uma olhada nisso, ó. Infográficos são representações visuais de informação. Eles podem contar histórias e detalhar conceitos científicos através de recursos gráficos visuais objetivos e inovadores. Dá uma olhada nisso aqui para você ver, né? O idioma da água. Então, tá falando que, ó, quem vive na água tem o quê? Um idioma que se comunica. Olha que interessante, né? Então, vamos dar uma olhada aí para poder perceber, né? Essa situação. Mas eu acho que, olha só, é isso aqui mesmo. Os infográficos não são textos muito distantes da nossa realidade. E por isso, lê-los é instrumento necessário para interpretarmos o mundo à nossa volta. São tipos de linguagem muito explorados pelos meios de comunicação. Revistas, né? Muitas revistas utilizam infográficos, muitos livros didáticos utilizam infográficos. Para quê? Para poder explicar melhor um determinado assunto, para poder apresentar uma informação sobre determinado assunto. Por quê? Nós estamos em tempos de comunicação rápida. E o infográfico é o tipo de texto que ele é mais efetivo para esse tipo de pessoa, né? Que está buscando o quê? Que está buscando uma comunicação cada vez mais rápida, certo? Então, queria que vocês prestassem atenção nesse pequeno detalhe. Comunicação rápida, o infográfico é mais efetivo, tá certo? Bora lá, outro tipo de texto. A mente de Arthur Ávila. E aí, o que vocês conseguem me falar a respeito disso aqui? Agora estamos falando aqui, ó, de fatos históricos, tá vendo aqui? Vamos ver o que a gente pode tirar disso aqui. As duas páginas reproduzidas introduzem uma matéria sobre Arthur Ávila, o brasileiro que ganhou o maior prêmio da história de ciência brasileira. Para compreender com clareza o conteúdo e a razão da publicação da reportagem, é preciso saber que o fato ocorreu e ter ao menos conhecimento da importância do prêmio trazido ao Brasil por Arthur. Então, quer dizer, quem é Arthur Ávila? Nunca nem ouvi falar do Arthur Ávila, né? E tal, aquela coisa. Então, agora você já sabe, né? Ele foi o brasileiro a ganhar o maior prêmio de ciência, certo? Brasileira. Da história da ciência brasileira. Eu quero que vocês entendam isso, né? Tem uma relevância para o cenário nacional? Tem demais. Aí, olha só, outra informação. Outro fator importante para a correta interpretação de um texto é o reconhecimento de fatos históricos. Aquilo que é fato histórico não tem como mudar, não tem como subverter, certo? Então, quando a gente reconhece esses fatos históricos, a gente consegue compreender melhor as coisas. Sim ou não? Hã? Por exemplo, é muito fácil saber, quem estudou história, que a Guerra de Canudos não aconteceu num pit dog. Sim ou não? Só para a galera ter uma noção, né? Eu não podia deixar de colocar aquela piadinha, né? A Guerra de Canudos não aconteceu num pit dog. E também não é essa conscientização que o pessoal está fazendo aí agora, para que as pessoas não usem canudinho plástico, né? Por conta das espécies marinhas que estão sendo o quê? Mortas lá todos os anos. Não tem nada a ver. Guerra de Canudos foi outra coisa, né? Outra coisa. Foi ali no final do século XIX para o início do século XX, né? Acompanhou o quê? O pré-modernismo acompanhou a situação da revolta,
Não é verdade? E aí a gente tem muitas situações envolvendo essa questão aí. Então, o que eu quero que vocês entendam? Conhecer o contexto histórico do seu país, para pelo menos entender o que estava acontecendo naquela época, é importantíssimo. O estudo de história para interpretação é muito importante. Não se esqueçam disso. Tá bom? Vamos lá, seguindo. Não basta saber simplesmente quando e onde ocorreram, mas as causas que os motivaram, as consequências advindas, as influências, como está sendo dito aqui, certo? Né? Então, advindas de sua experiência, os sujeitos envolvidos, os reflexos nas gerações posteriores e seus antecedentes. Cara, é tudo que a gente está estudando dentro da escola, né? Compreender como funciona o mundo à nossa volta, como ele já funcionou, como ele está funcionando e como ele pode vir a funcionar. Essa é a ideia, né? Interpretação vai exigir muito disso de vocês. Ficou claro isso para vocês? Passei um slide a mais aqui. Dá uma olhada na charge. O mapa da Câmara de Deputados. Charge é carga, charge é porrada, charge é impacto. É isso que ela visa trazer, né, para quem consome. Então, olha só, é uma imagem, certo? Olha lá, muitas mesas, muitas pessoas sentadas, muitas pessoas em pés, né? E olha só isso, o mapa da Câmara dos Deputados. O que isso representa para vocês? O que vocês conseguem entender por isso aqui? Hã? Ô, Emily, é o seguinte, eles estão vestidos de acordo com o quê? Com a intenção deles de resolver as situações da sociedade. Tem caras aí que são suspeitos, que são os que estão de azul, certo? Tem alguns que são os de verde, são os que estão sendo investigados. Os de rosa são os que estão sendo processados. E os de laranja são os que já tiveram algum envolvimento e acabou em pizza. O que é acabou em pizza? Não deu em nada, entendeu? Nunca foram o quê? Nunca foram condenados. Sacou a ideia? Uhum. É. Então, o que a gente tem aqui? Olha só, você perceba que não existe nenhuma cor diferente das 4 que estão aqui, ó. Ou o cara é suspeito, ou ele está sendo investigado, ou ele está sendo processado, ou ele o quê? Ou ele, né, se livrou do negócio, não deu em nada o crime dele, né? Acabou em pizza. Então, isso aqui é um processo, ó. Quem está como suspeito, daqui a pouco vai ser investigado. Quem está sendo investigado, daqui a pouco é processado. E o que está sendo processado, normalmente vai acabar em quê? Em pizza. Olha só a crítica que existe aqui. Falando que a quantidade de deputados que a gente tem, você entendeu? E o negócio está uma bagunça e sempre acaba em pizza. Ninguém é condenado, ninguém paga pelos erros que fizeram aí. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então, é uma crítica muito grande aí, né? Olha só, a charge é uma representação pictória, quer dizer, pitoresca, né? De caráter caricatural, em que, muito comumente, um fato, olha isso, ou personalidade conhecidos do público são satirizados ou ridicularizados. Pegou a ideia? Essa é a situação, né? Então, alguém é satirizado ou ridicularizado. No caso aqui, são os deputados que estão sendo o quê? Satirizados aí, por quê? Porque, né, eles fazem o que querem lá e a lei não alcança eles. Essa é a ideia, né? Vamos dar uma olhada.
A charge ao lado retrata a Câmara dos Deputados em Brasília como uma espécie de mapa. O chargista parece criticar a habitualidade com que processos abertos contra políticos acabam em pizza, ou seja, não dão em nada. Certo? Então tá aí, ó, ou seja, não dão resultado. Depois, charges, cartoons, quadrinhos e peças publicitárias. O que a gente tem aí agora? Gente, vocês aceitam café? Cafezinho, ó, quentinho, fresquinho, fiz agora. Agora há pouco, né? Porque a aula já começou a ter um tempo. Tem um pão de queijo aí para acompanhar? Ô, rapaz, faltou. Normalmente eu costumo tomar um café capeta. Esse eu não conheço, não. Uai, eu ponho um café na caneca e pego uma peta. Café capeta. Entendeu? Entendi. O pai tá... Oh, meu Deus, olha isso! Ai, ai. É, ué, você vai falar que vocês nunca tinham... Começou o dia bem, começou o dia bem. Vai falar que vocês nunca tinham ouvido falar do café capeta, gente. Que isso? Essa foi nova pra mim, professor. Gostei. Sério, velho? Ah, eu já tomo café capeta tem um tempo. Bom, bora voltar então. Galera, olha só. O que a gente tem aqui? Uma imagem que parece uma imagem inofensiva, sim ou não? O que é reciclável aí? Vidro, papel, plástico e o que mais? Palavras, né? Palavras são recicláveis, né? Porque dependendo da forma como você as usa, elas se tornam lixo e elas merecem ser o quê? Reorganizadas, repensadas para poder ser usadas de novo, tá bom? Essa é a situação. Palavras devem ser recicladas. Tem que tomar bastante cuidado com o que você diz e com o que você quer dizer, porque às vezes você confunde isso aí. No cartão acima, faz-se uma interessante brincadeira com as lixeiras usadas para separar o lixo reciclável. Ela trabalha com a percepção visual, olha só, acostumada à visão das lixeiras coloridas. A partir disso, mostram que as palavras, muitas vezes jogadas no lixo, talvez sejam também elas recicláveis. Viu isso? Então tem muitas palavras, né, que são da boca para fora, jogadas, né, que podem ser recicladas, que podem ser repensadas. Vamos ver então aqui. Diferente da charge, o cartoon se refere a questões sem tempo definido, que podem ser compreendidas mesmo algum tempo depois da publicação. Quero que vocês entendam o seguinte, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não sei se eu vou encontrar, não. Ah, você acredita que eu achei? Aí eu quero que você entenda o que é uma charge, tá? O que é uma charge? A ideia da charge vem nessa pegada. Não vou dizer exatamente que isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma charge, né? Mas a ideia é essa, tá? Lembra que eu peguei e falei para vocês sobre o post que eu vi agora há pouco? Uau, vou mostrar ele aqui para vocês agora. Interromper a tela, pegar a tela, mostrar a tela. Dá uma olhada aqui, ó. Hoje, olhando para minha melancia, lembrei de você, Dória. Aí ele, por que, Magali? Semente demais. Você viu isso? Aqui, presta atenção. Se eu coloco, presta atenção, só a Magali e o Dória na mesma imagem, sem nenhuma fala, isso é o quê? Isso é uma charge, isso é uma crítica. Tá entendendo o que eu tô dizendo para vocês? Não precisava dizer nada, só precisava colocar a Magali e o Dória. Pronto, acabou. Ou qualquer outro político, ou qualquer outra pessoa, né, que mente muito.
Então, a charge, ela é o seguinte, eu quero que vocês entendam o seguinte. Ela é temporal, tá? A charge, a característica principal dela é que ela faz uma crítica a uma determinada situação em um determinado momento da história. Se você, olha isso. Se você, por exemplo, pega sei lá, uma charge que fala a respeito da presidente Dilma, certo? Da ex-presidente Dilma, né? Se você pega uma charge que fala a respeito dela, essa charge, olha só, ela só serve para aquele momento em que ela era presidente. Por quê? Porque vai criticar uma situação lá, uma ação lá. Ok? Então não dá para eu simplesmente pegar e transformar isso num cartoon. O cartoon é diferente. Qual que é a grande diferença que a gente tem do cartoon? Vou explicar para vocês qual é a grande diferença que a gente tem do cartoon. O cartoon, ele é atemporal, ele não está atrelado a um determinado momento. Reciclar o lixo é uma coisa que é o quê? Que não está ligado só a um determinado momento. Já se fala de reciclar o lixo há muito tempo. Então aqui, né, você perceba que é isso. Reciclar as palavras, repensar as palavras também é uma coisa que se fala há muito tempo, né? Então, isso aqui não pode ser considerado uma charge, mas sim um cartoon, tá bom? É diferente. O momento de publicação, o ano de publicação, não interessa do cartoon. Agora, a charge, sim. Para você compreender o significado correto da charge, você precisa saber quando é que ela foi produzida, quem a produziu, quais as influências estavam rolando naquele momento. Tá certo? Vamos lá, seguindo. Agora nós temos o quê? Uma tirinha, sim ou não? Né? Ó, o John chega pro Garfield, pronto! Acho que consegui capturar a essência do seu ser. Aí ele, deixa eu ver. Só a barriga. A essência do ser dele é o quê? Comer e dormir, sim ou não? Hã? Tadinho. O negócio do Garfield é só esse, né? Comer e dormir. Então ele capturou a essência do ser dele. O John praticando bullying com o próprio gato, exatamente. Exatamente, né? A gente tem essa situação. E o Garfield, né? Os dois, você sabe que os dois é um pegando no pé do outro, né? As tirinhas deles são divertidas, são engraçadas por conta disso, né? É um pegando no pé do outro sempre em alguma situação. E aí, olha só. Na tirinha, ocorre uma quebra de expectativa quando o dono de Garfield apresenta sua obra, que mostra somente a barriga do gato. Ou seja, a sua essência estaria na barriga somente, né? E aí, olha só. Também os quadrinhos têm função semelhante à da charge, porém sem o predomínio da política. Tá vendo isso? Sem o predomínio da política. Neles, pode-se falar sobre tudo. Do assunto mais comezinho ao mais grave, né? Quer dizer, do assunto mais sem nexo, sem sentido, ao mais grave. O quadrinho ele pode falar de qualquer coisa, principalmente Mafalda, né? A gente tem vários quadrinhos aí que, como a galera diz, né, os professores adoram usar, que é a Mafalda, o Calvin, o Agar, quem mais que a gente tem aí? Hã? O Garfield também, né? Temos outros quadrinhos aí que o pessoal gosta muito de usar, de utilizar. Mas por que a gente gosta de utilizar esses quadrinhos, galera? Porque é o seguinte, existem situações comunicacionais neles, certo? Em que dão condição para que a gente analise o quê? A língua sendo utilizada. E é por isso que a gente usa, né? O Menino Maluquinho também, o Snoopy, sim, né? O Charlie Brown, né? O Ratinho Azul também é o Níquel Náusea, né? Níquel Náusea, né? Tem sim. Então, quero que vocês entendam o seguinte. A charge, ela tem que falar de política, certo? Ela tem que criticar alguma situação de política. O quadrinho, a tirinha ou a história em quadrinhos, ela não tem essa obrigatoriedade, tá bom? Ela não tem essa obrigatoriedade de falar necessariamente de política. Mas isso não quer dizer que ela não vá falar. Ela pode falar também a respeito de política, mas não é tão comum. A partir do momento que começa a se falar de política, vira uma charge, tá bom? Beleza? Outra diferença. O cartoon
e a charge é apenas um quadro, é uma situação apenas, certo? Já a tirinha não. A tirinha você vai ver que tem no mínimo 3 quadros, no mínimo 2 quadros, o que torna a tirinha diferente da charge do cartoon para poder classificar como gênero textual. Por quê? Porque a tirinha tem predomínio no gênero narrativo, porque olha aqui, ó, antes, durante e depois, tá vendo? Então, você tá vendo aqui uma sucessão de fatos. Ocorre, entendeu? Um momento, um segundo momento, um terceiro momento. Então, é uma sucessão de fatos. A tirinha, a história em quadrinho, é uma narrativa. Já o cartoon e a charge não são colocados como narrativa. Não se esqueçam disso, tá bom? Não se esqueçam disso, ok? Galera, eu tô com um novo projeto, tá? Eu tô com um novo projeto aí. Eu não sei se quem me segue no Instagram viu, né? Eu já tô começando a me organizar aí para poder fazer o quê? Para disponibilizar para vocês. Eu não sei se eu consigo ainda esse bimestre, né? Com essa prova objetiva e tal. Mas eu tô com um novo projeto aí para poder disponibilizar para vocês durante as aulas aí, uns resumos mais bem elaboradinhos, mais bem organizadinhos aí, certo? E eu vou tentar fazer a partir desse capítulo, desse caderno 10 aqui agora, tá? Montar os resumos, organizar e mandar para vocês, para que vocês possam ter um negocinho mais sistematizado. E uma coisa mais clean, mais em cima do que a gente está falando e do que realmente interessa lá dentro do livro. Por quê? O livro tem muita coisa interessante? Tem demais. Mas ele tem muita coisa assim, além, tem também. Então é legal que a gente se organize. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou trazer uma ideia, né, para vocês aí, que o pessoal já usa muito na internet, mas que nem todo mundo tem o costume de fazer, tá? E aí eu vou apresentar para vocês em breve, provavelmente amanhã eu já consigo apresentar para vocês, certo? Para que vocês possam, então, ter um materialzinho legal aí para poder estudar, beleza? Tamo junto. Vamos lá, próxima situação. Peça publicitária. Falei muito com vocês a respeito de peça publicitária lá, quando eu dei as aulas da Carla, né? Quando eu falei a respeito do hipertexto, quando eu falei a respeito de redação mesmo, né? E aí, olha só. Chegou o Bombril Eco. Bombril Eco? Todo mundo compra. O mundo agradece. Olha só o pensamento da publicidade, né? O anúncio publicitário segue um padrão muito atual. O elemento persuasivo é a associação da empresa fabricante do produto à preocupação com as questões ambientais. Essa pegada de ser ecológico, né? Ela vende muito, cara. Por quê? Porque se você tá comprando uma coisa que, mesmo que ela não tenha nenhuma pegada ecológica, mas que na embalagem tá falando que tem, você já se isentou. Não, mas a empresa falou que tinha uma pegada ecológica. Então, eu não tenho nenhuma culpa dessa situação. A responsabilidade é todos os outros. Então, o que a gente quer é se isentar dessa culpa de degradar o meio ambiente. E a publicidade já sabe disso. E ela extrai, né, ela usa e abusa dessa informação. Certo? Então, ó, além disso, o anunciante considera fundamental mostrar que participa do movimento de reconhecimento das mulheres, porque assim também demonstra sua modernidade e garante chances maiores de levar o leitor a comprar seu produto. Olha aqui. Ó. Movimento de reconhecimento das mulheres, né? Então a gente tem duas situações aí, um apelo para duas situações, né, que são extremamente relevantes dentro da nossa sociedade na atualidade, né? Esse movimento de reconhecimento das mulheres e a pegada ecológica aí que tá sendo muito bem explorada aí nessa situação. Você perceba que o fundo da peça publicitária é todo verde, remetendo ao quê? À natureza. Tá vendo? Tá entendendo essa situação? Eu quero que vocês entendam isso, tá? Tudo é muito bem escolhido. A cor, a posição, tudo dentro de uma peça publicitária é muito bem pensado para que seja o quê? Efetivo. Tá certo? Vamos lá. Quanto às peças publicitárias, vale lembrar que todas têm, olha isso, que todas têm o especial objetivo de vender alguma coisa. Produto ou ideia, tanto faz. Se não é um produto que esquece vender, é uma ideia. Que eles querem que você pense daquela forma, que você aceite aquela ideia, né? Então, publicidade trabalha com isso.
Elas são cada vez mais criativas, expressando desejos, sentimentos, hábitos de uma sociedade. Sobre esse aspecto, há uma linha tênue que separa o que a sociedade quer e o que querem que ela queira. Eu discuto muito isso, tá? Essa temática aqui eu discuto muito, mas muito, dentro das minhas aulas de redação, dissertação argumentativa para o Enem. Por quê? Porque se a gente parar para poder pensar hoje, dentro da sociedade, né, existe toda uma sorte de situações que colaboram para quê? Para a manutenção do quê? Do consumismo capitalista. Porque a economia tem que girar, né? A classe dominante tem que se manter no poder. E isso não é coisa de feudalismo, isso não é coisa de escravismo, não, isso é coisa de agora, tá? Isso é coisa de agora. E como é que eles fazem isso hoje em dia? Dentro da mídia socialmente engajada, dentro dos veículos de comunicação, dentro da internet, publicidade e propaganda é um dos cursos mais perigosos que existe. Por quê? Porque lá o cara aprende a te manipular de maneira inconsciente. Ele aprende a te fazer querer o que você não quer. Certo? E aí, quando ele faz isso, você compra o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para mostrar para as pessoas que você não gosta. Por quê? Porque você precisa de status. Você precisa se colocar dentro da sociedade. Para e pensa sobre isso, tá bom? Vamos lá, continuando. Textos, imagens e ilustrações. Olha isso. As imagens e as palavras relacionam-se com muita naturalidade em textos das mais diversas naturezas. Muitas vezes, uma imagem é essencial para que se compreenda com clareza aquilo que se pretende transmitir. Olha isso, né? Com o texto verbal. No texto ao lado, a eficácia da mensagem é garantida pela associação entre textos e imagens. Olha só, que interessante, né? Aqui, olha só, congelados para o futuro. Tá falando como é que uma pessoa é congelada, né? Naquela situação de criogênese, né? Que ela é congelada para não o quê? Para não envelhecer, para ela viver no futuro, né? Tipo o filme Passageiros, eu não sei se vocês já viram, é um filme novo aí que tá aí, né? O cara, a viagem vai durar 90 anos e ele acorda bem antes da hora. Aí o bicho pega, né? E também o Capitão América, né? Que foi naturalmente congelado lá e não envelheceu, aquela coisa toda. Então esse texto aqui fala, dá uma pegada nessa situação aí. Galera, a gente para por aqui porque falta menos de um minuto. Amanhã a gente retoma a partir disso aqui, ó. Slide 23, né? Página 23 aí do Caderno 10, capítulo 2. Massa? Dá aquele ok no chat para finalizar a nossa aula, por favor. E amanhã eu já trago um textinho legal para vocês, um materialzinho legal para vocês, para a gente poder ver isso aí, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, né? Eles vão encerrar nossa aula a qualquer momento, mas sempre deixo para encerrar quando eu tô falando. Eu falo demais, né? Isso é normal. Mas valeu, tamo junto e até amanhã.